Foi excelente, contribuiu excelente. demais. Ah, que Muito bom. bom, Eu Felipe. vou ter que assistir a gravação. Espero que eu tenha um tempo aí de madrugada para poder assistir também. Bom, gente, bom dia a todos. Estamos iniciando nossa 12ª semana de aula de metodologia da pesquisa. Na realidade, o nome da disciplina é Metodologia de Ensino e Pesquisa Tecnológica. Para a graduação, a gente está chamando ela de Revisão Sistemática da Literatura. Eu ainda estou pensando no nome do semestre que vem, né? Porque eu acho que essa é uma disciplina que tem potencial também extensionista. Se a gente começa a fazer podcasts de artigos que a gente está lendo, né? E aprender a entender o que é importante dos artigos, como é que vocês estão vendo. Alguém conseguiu o link do Piauí que o professor Marcos sugeriu? Eu gostaria de ouvir o podcast. Lembram que valia 01? Para quem encontrasse, agora valendo 02 para quem encontrar e mandar o link, tá? Do podcast do Piauí, que fazem exatamente onde os alunos, né, leem os artigos científicos e fazem sua explicação, né, dos pontos principais. Tá valendo Professora, 02. Oi. bom dia. Eu e a Paula, a gente compartilhou no dia no grupo. Ah, é 01 para cada uma, então. Você e Paula 01, mandem para mim também. Cessa, manda para mim no privado que eu vou esquecer qual é, tá certo? Sejam muito bem-vinda, Márcia, querida, professora Márcia, doutora Márcia, aceitou fazer parte da equipe de avaliadores, né? A sua nota é muito importante, ela compõe 40% da nota de vocês, do segundo exercício, ela estará avaliando, e é bom hoje vocês ouvirem sua perspectiva. Na próxima reunião, espero que ela possa estar presente também para trazer alguns comentários de melhorias, né? E, professora Márcia, fale um pouco do seu background, para eles saberem, e depois Ok. fique à vontade. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar com vocês. Agradeço imensamente o convite. É sempre bom a gente compartilhar, né, as experiências. Então, muito obrigada. Primeiro, eu fiz cartográfica, né, na Federal. Foi a minha primeira graduação. E aí, depois que eu terminei engenharia cartográfica, porque quando eu ainda estava na engenharia cartográfica, eu participei de uma seleção para bolsista da Embrapa. E eu lembro que, na época, eram para bolsistas de mestrado. E aí eu tinha a minha orientadora, a professora Ana Lúcia Miranda, que era da área de sensoriamento remoto, ela disse para mim, Marcinha, faz o não, tu já tem. Então, essa é uma frase que eu sempre guardo comigo. O não você já tem. Então, vale sempre a pena apostar. E aí eu fiz a seleção e eu passei. E quando eu passei, o orientador, que era o doutor Luciano Ascioli, ele disse que, embora eu tivesse na graduação, ele ia abrir essa exceção e ia me contratar como bolsista de graduação. E aí eu terminei 2 anos, mais 2 anos para terminar a graduação, terminei, e depois eu fiz o meu mestrado numa parceria entre a Universidade Federal, Embrapa e INPE. Então, o meu mestrado foi na área de Sistema de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto. Depois disso, eu fui para a Universidade Federal do Vale do São Francisco, concursada lá, fiz o concurso, passei, e aí quando eu cheguei lá, foi para o curso de Engenharia Civil e Engenharia Agrícola, eram 2 cursos que eu dava aula. E aí eu senti a necessidade de completar a graduação em Civil. E terminei lá, entrei como portadora de diploma lá. Quando eu saí de lá, eu já tinha entrado novamente como portadora de diploma em outro curso, que era Engenharia da Computação, mas aí eu voltei para Recife e não deu. Só que aí eu também não me interessei pelo diploma em Engenharia Civil lá, porque quando eu terminei, lá não tinha fundações. Então, se você tivesse o diploma, ia sair com restrições o CREA. Eu digo, não, se é para sair com o CREA, para restrições, para fundações, portos, aeroportos, eu continuo projetando somente para 3 pavimentos que o meu CREA já permite. Então, não ia fazer diferença para mim. E aí eu continuei só com o CREA de Engenharia Cartográfica. Ainda lá na Univasf, eu comecei o doutorado em Ciência da Computação. Tá? E aí, no SIM, da Universidade Federal. E eu terminei todas as disciplinas, era um doutorado que era chamado doutorado interinstitucional, então,
você tinha que, ao final das disciplinas, realizar o que eles chamavam de missões. Você tinha que vir para a Universidade Federal, daqui, de Pernambuco, e passar um tempo na incubadora. E na minha mudança para a UPE, né, que eu precisei voltar para Recife, aí fiz o concurso para a UPE e vim para a UPE, eu perdi o vínculo com a universidade, a Univaste, e eu não tive mais o direito de realizar a missão que precisava, né, porque eu precisava ser vinculada à instituição. E aí, entre fazer de novo para a ciência da computação ou engenharia civil, foi quando eu conheci a professora Emília, e a gente começou a conversar sobre doutorado, e fomos visitar lá o professor Oswaldo, né, lá em Olinda. A professora Emília foi lá com o nosso projetinho debaixo do braço de dar continuidade à área de transporte, de pesquisa em transportes, né, e o desejo de ser minha co-orientadora, e a gente foi lá, conversou com o professor Oswaldo, que ajudou a escrever o projeto, e assim eu entrei para o doutorado de Engenharia Civil, também na Federal, e terminei o doutorado em Engenharia Civil, mas sempre caminhando assim para a veia das novas tecnologias, né, geotecnologia, foi geotecnologia, geoprocessamento, sensoriamento remoto. Eu amo pesquisa nessa área. Então, como é uma atividade que é uma atividade meio, né, eu sempre procuro fazer um link entre o que está se pesquisando em engenharia civil e o que é que a gente pode usar de geotecnologia para dar suporte a isso. E a gente tem feito isso e tem sido bem sucedida, né? Nesses últimos 2 anos, a gente tem 4 publicações com a ALISA, 1 A2 e 3 A3. Então, eu considero isso um exemplo, assim, bem sucedido, né, de pesquisa. E projetos, né? A gente aprovou agora o PET Cabrobó, que é na área de geotecnologia, né? E uma oportunidade excelente, tá? Muito gratificante, porque eu acho que a região metropolitana do Recife, ela tem excelentes universidades, e ela tinha um potencial para muito, para produzir muito, e foi até, acho que foram 11 projetos, né, aprovados no total, se não me falha a memória, da região metropolitana, e eu esperava muito mais. Então, é muito gratificante você saber que você está fazendo parte, não apenas já que teve o projeto aprovado, mas de pessoas que estão levando a pesquisa a sério, que querem pesquisar, entendeu? Que querem contribuir. Porque... Juntou, veja se não tem de 10.000. Eu acho que não. Tá, acho que foi só abrir sem querer o microfone. De pessoas que estão querendo contribuir, tá? Porque não tem como você não se desmotivar, né, com a situação da educação no Brasil. Então, você ainda encontrar, diante de tantas adversidades, né, que batem a nossa porta, questão de falta de recurso para pesquisa, recurso de infraestrutura, recurso de sua infraestrutura para dar aula diante da pandemia. Então, diante de tantas adversidades, você ainda encontrar fôlego para pesquisar e para correr atrás de recursos, mas é sempre aquela máxima para mim: o não eu já tenho. Então, apareceu lá uma oportunidade de projeto, a gente manda. Se a redação não vai ficar tão boa e a gente tem que aprimorar para o próximo, que sirva de exemplo e que a gente aprimore para o próximo. A gente só não pode deixar de mandar, sabe? E tentar sempre fazer o nosso melhor. Tá? E aí, a professora Emília, quando me convidou, né, a gente já está caminhando para o final, né, da disciplina, que já é a entrega, mas de falar um pouco sobre como submeter os artigos, né, como submeter. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Eu vou compartilhar a tela do meu computador, porque a apresentação eu vou abrir outros arquivos, então, se eu abrir só a apresentação,
vai ficar sem mostrar algumas coisas para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela inteira. Ok. Já está aparecendo para vocês, não é? Sim. Tá, professor. Pronto, então a gente vai falar um pouquinho assim da submissão de artigos, que às vezes, né, a gente está lá pesquisando e tem pessoas que, às vezes, o artigo não está nem tão bom e consegue publicar e a gente não consegue, né? A gente está sempre ali batendo na trave. Então, eu acho que a gente tem desenvolvido algumas estruturas para submissão de artigos e rumo ao A1, né, Emília? É o que está tá aí aguardando uma decisão, mas vamos lá. Bem, eu trouxe 5 dicas que já estão lá na internet, assim, sabe? 5 dicas, 10 passos, 7 passos. Então, o que mais tem são essas informações, assim, de como escrever artigo, como publicar, como ter um artigo de sucesso. Então, assim, o que mais a gente encontra na internet é isso. E interessante é que, às vezes, mesmo a gente encontrando na internet, a gente não consegue estruturar o nosso pensamento para fazer daquele jeito. Então, primeiro, o que a gente tem que pensar é decidir realmente qual é o objetivo do artigo da gente. Imaginem que a gente tem um mundo inteiro pesquisando, então não é possível ou é possível, né, de repente tem aqui entre nós um Steve Jobs, né, que tem uma ideia única e vai publicar aquilo que ninguém mais está pesquisando no mundo, né? Então, a gente tem que partir do princípio que as pessoas no mundo estão pesquisando. É muita gente pesquisando o que a gente está pesquisando, às vezes o que a gente acha que é novidade, em algum lugar do mundo, os indianos, os chineses, eles estão, às vezes, anos-luz à nossa frente, e eles estão pesquisando muito. Então, a gente tem a maturidade de que as pessoas estão pesquisando, então eu preciso decidir o que é que eu quero com esse artigo, qual é o objetivo do meu artigo. Então, a exemplo do meu doutorado, a gente tinha um problema. O objetivo do nosso artigo, ele parte sempre do princípio de que a gente vai tentar resolver um problema, ou pelo menos saber quais os caminhos para resolver um problema. Então, a gente tem sempre que ter uma pergunta para saber o que é que a gente vai fazer. Então, lá no meu doutorado, eu tinha essa pergunta. A gente sabia, por exemplo, que nas curvas a gente tem mais acidentes. Agora, eu podia perguntar, nas curvas tem mais, eu acredito que nas curvas tem mais acidentes. A minha resposta seria sim ou não. Então, isso não dá um artigo científico. Eu tenho que começar a pensar como as curvas influenciam na taxa de acidentes. A gente pode até achar que aumenta, mas como que isso acontece? A partir do momento que a gente coloca lá a interrogação do como, do porquê, a gente começa a ter uma pergunta, tá? E a gente também tem uma tendência a pensar, por exemplo, acidentes. Aí a gente bota lá a palavra acidentes. Vai aparecer 1 milhão de coisas falando sobre acidentes. E se a gente não souber exatamente o que a gente quer, e nem sempre a gente sabe, porque às vezes a gente está fazendo realmente uma pesquisa para descobrir aí do que é que vai escrever, a gente começa a ler muitas coisas e não ter foco. Então, o que eu, Márcia, particularmente gosto de fazer, e aí fica a dica, é pegar um artigo que seja uma revisão de literatura. Eu, Márcia, antes de qualquer coisa, eu gosto de ter um arquivo de revisão de literatura. E eu procuro a revisão de literatura a mais atual possível. Por exemplo, no momento eu estou pesquisando sobre pavimentação ecológica. Então, eu tenho aqui um review
de 2021, que é um tipo... Opa! Deixa eu... Agora. Que é um tipo, aqui, ó, de 2021, que é um tipo de artigo científico, onde a pessoa fez uma revisão de tudo que está acontecendo sobre bioenzimas. Enzimas baseadas, nesse caso, em bioenzimas e polímeros, para construção de estradas. Então, eu não estou inventando a roda. Eu vou pegar o que essa pessoa aqui, esse grupo aqui fez, vou ler o que eles fizeram, e se vocês forem lá embaixo, vocês vão ver a quantidade de referências que essas pessoas, a quantidade de artigos que essas pessoas tiveram que ler para poder escrever isso. Ó. Começa daqui as referências, ó, página 16 até a página 18. Então, só referências. Então, quando eu faço isso, eu já Márcia, tá? Às vezes cada um tem uma maneira de pesquisar, mas Márcia, quando eu pego uma revisão de literatura, eu consigo identificar o que é que está faltando. Se o que eu quero pesquisar já está lá, porque se o que eu quiser pesquisar já está lá, ou eu vou perder um pouco o meu ineditismo e não vou ficar sem opção, eu vou perder um pouco o meu ineditismo e eu vou saber onde é que eu posso publicar o que eu estou querendo, porque o meu pode ser um estudo de caso, então eu posso mudar uma coisa e achar um outro mecanismo para publicar, mas para 1 a 1 já não pode, porque o que eu estava pesquisando já está lá, e para ser 1 a 1 tem que ser algo que ninguém está pesquisando, entendeu? Então, eu gosto de partir das revisões dos artigos de revisão de literatura, porque aí me dá um background, inclusive me dá já uma ideia de quais as palavras-chave que eu vou trabalhar, tá? Porque em todos esses artigos tem lá as palavras-chave, e além de saber as palavras-chave, elas também têm variação. Então, eu também estou ligada com as variações das palavras-chave. Um exemplo, se eu colocar acidentes de trânsito em inglês, eu vou achar um monte de coisa sobre acidente de trânsito. Mas desde 2018 para cá, não se fala mais acidente, é crash. Então, de 2018 para cá, se eu pego uma revisão de literatura, eu vou ver lá que tem crash. Não está mais se usando o outro termo, porque o outro termo está ligado a um evento fortuito, e hoje considera-se que acidente de trânsito não é só um evento fortuito. Então, veja, eu já tenho aí 2 palavras-chave para a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho que ler, ver lá quais são as palavras-chave que estão sendo utilizadas, para que eu possa refinar a minha busca, mas não refinar a minha busca de qualquer jeito, refinar a minha busca de forma consciente, porque eliminar uma palavra-chave não vai me ajudar, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu estou com 10 palavras-chave, isso não ajuda não, porque são muitas palavras-chave, mas também você pode eliminar uma chave que é a chave da sua pesquisa. Então, tem que ter muito cuidado quando acrescenta e quando elimina, não pode sair tirando palavra-chave achando que vai facilitar a sua vida, não, às vezes prejudica. Então, você tem que estar lá ligado nas palavras-chave. Então, se essas pessoas já pesquisaram muito, fizeram um grupo pesquisando muito, leram mais de 50 artigos, já vai facilitar a minha vida, tá? Uma outra dica sobre a questão da revisão é que hoje a gente não tem mais desculpa para usar o APUD. Então, embora você esteja lendo a revisão, busquem ler os originais dos artigos, tá? Tá lá as referências, leiam os originais, porque os originais, eles trazem o pensamento dos autores. E esse da revisão traz o pensamento dos autores que leram aquilo e já interpretaram. Então, traz uma segunda interpretação, e não a interpretação original.
que muitas vezes é representada fielmente, mas às vezes uma palavra modifica a interpretação. Então, é importante a gente buscar o artigo original, tá lá. Nós temos a nossa universidade, ela nos disponibiliza acesso a plataformas de pesquisas. A gente pode baixar todos os arquivos da Elsevier, da Taylor, que são artigos que são pagos. Então, a gente tem esse acesso para baixar esses artigos, então não tem desculpa. O Wildson, né? Pode falar, Wildson. Isso, professora Márcia, era só um detalhe, às vezes, o seguinte, tem algumas revistas, principalmente às vezes umas de maior renome, que elas veem essa questão da data de publicação, né? Então, ela faz até uma certa exigência de que os artigos que façam referências, né, na referência bibliográfica, sejam mais atuais. Então, essa questão até, elas não gostam muito do APUD quando coloca, né? Mas também não gosta quando ele faz referência a artigos ou livros mais antigos, né? Às vezes, com mais de 5 anos, ele já vê com maus olhos. O que seria bom, assim, nesse contexto, assim, em termos de equilíbrio? Veja, você tem realmente sempre que estar com as referências mais atualizadas, a não ser que sejam aqueles artigos clássicos, é como você escrever sobre educação e você não falar sobre Piaget, por exemplo. Tem aquelas citações que são citações clássicas que você não tem como fugir. Mas é sempre bom que você utilize as mais atuais. Agora, utilizar as mais atuais não significa que você não possa fazer referências mais antigas. A outra coisa é que você ler não significa nem, eu não estou nem dizendo assim, olha, leia os 50 artigos que você vai ter que escrever sobre esses 50 artigos, não, é para você consolidar o seu pensamento e consolidar se aquela informação que está no review é realmente a informação correta, se não houve um erro de interpretação, entendeu? E uma outra coisa é você ler, a gente vai ver mais para frente, artigos que aquela revista publica também, isso é importante, porque como é que você vai publicar na revista Sustainability sem ter lido um artigo da Sustainability? Sem estar lá nas referências. Então, eles também puxam a orelha da gente com relação a isso. Oi, Lucas. Bom dia, Márcia. Oi, tudo bom? Tudo bom. Eu tenho uma dúvida, na verdade, sobre isso, que aí pode ser a senhora ou pode ser a professora Emília, porque o artigo da gente a gente mandou para vocês avaliarem, da gente, eu, Tatiana e Rejane, e aí aconteceu, por exemplo, no da gente, e aí é uma coisa que a gente vai precisar alterar quando a gente for publicar, pelo visto, tem uma das referências da gente que a gente utilizou a PUD, porque o original, a quem ele fazia, o APUD, a quem ele, o autor, a quem a gente precisava consultar, quando a gente foi consultar dentro das bases, era uma das coisas, a gente teve um problema, assim, teve uns capítulos de livro que a gente não conseguiu acesso, pelo que a gente tem acesso da CAPES, né? E aí, esse caso que a gente utilizou o APUD, era um desses casos, que a gente não tinha acesso ao original. E aí, para a avaliação de vocês, para a avaliação da disciplina, ok, assim, não tem grandes problemas, mas eu falo assim, como a gente faria para provavelmente consertar isso na hora de submeter para a revista que a gente tem interesse? Ou seria trocar a referência, porque a referência é uma referência muito importante dentro do texto. Aí a gente não sabe se a gente troca, se é viável trocar ou se deixa, só tem de fato um APUD, mas se fica muito feio, de fato, na hora de publicar, deixar, entendeu? Se me permite, só rapidinho, eu acho que um APUD dentro de todos, né, para dizer que esse é um autor muito conhecido, que não tem problema, você fale um pouco lá e apresente, eu acho que não tem problema nenhum. E eu vou dizer uma coisa, tem trabalhos que são tão bem feitos e tanto esforço foi feito que até hoje são referenciados. Eu vou dizer porque eu recebi um negócio do Elsevier parabenizando pela citação de um artigo meu de 2002, é o mais citado que eu tenho. Por causa da equipe, eu tinha
estatísticos, três estatísticos trabalhando naquela pesquisa. Um era do Canadá, reconhecidíssimo. Então, é um trabalho, quando você tem um trabalho muito bom, ele realmente pode ser antigo. Isso aí é a pergunta do Wilson. De vez em quando você tem uma coisa dessa. O problema é quando você tem a maioria desse tipo. Aí ele chama a atenção. Mas dentro de todos os 50 que você vê, não vai fazer tanto. A gente entende, dá para entender. Às vezes é um artigo em chinês que você não tem acesso. E daí? Tudo bem, faz um apuro. Dizer que não precisa nem fazer muito apuro, dizer, olha, essa pessoa que leu, essa é a perspectiva. Pode até dizer de uma outra forma, entendeu? Mostrando que não é desse outro autor, mas o que você leu foi esse. Entendeu? Porque o que é o apuro? É citado por. Aí, como você coloca no texto, também é uma coisa de criatividade, como você vai fazer, entendeu? Dizer que, olha, não se teve acesso ao trabalho, mas já percebe-se pelos trabalhos estudados, aí você pode botar os novos. Entendi, professora. Pela forma da escrita, talvez dê até para eliminar o APUD. Sim. Entendi, beleza. Obrigado, professora. Cessa e Sanderson levantaram a mão, né? Oi, professora. Eu vi agora, professora, na revisão que nós fizemos, professora Márcia e professora Emília, que a gente pegou, quase todos os grupos fizeram revisão com no máximo 5 anos, né? Para trás. Ou seja, eu peguei, por exemplo, nos meus, muitos artigos de 20 e até 21, né? E o que eu percebi nesses artigos, que eram, inclusive, bem referenciados de citações e tudo mais, é que eles tinham um certo volume de citações mais antigas, né? E isso me chamou a atenção, sabe? Eu vou até fazer um registro disso, porque, assim, o que eu percebi que eram artigos vindos aí das bases, né? Diretamente das bases, e eu percebi esse fenômeno, professora. E determinadas áreas não tem. Olha, tem área que tem muita coisa nos últimos 5 anos, e tem área que não tem tanta coisa nos últimos 5 anos. Depende muito da área também, sabe? Se você for para a área de ciência da computação mesmo, que mais tem é artigo de 2021. Se você for pesquisar sobre políticas públicas para aeroportos, não tem quase nada. Entendeu? Então, depende muito da área. Oi, Sanderson. Professora, bom dia. Bom dia. Vou meio que pegar um gancho na fala de Cessa. Eu também tive essa mesma percepção, que você falou, na vista dos artigos que eu estava pesquisando. E pegando um gancho no que a professora Emília falou, eu vou trazer um exemplo da minha revisão que eu fiz, que um dos artigos que abordava quase que na totalidade a minha ideia da revisão, ele era escrito em essa escrita hebraica, alguma coisa assim. Árabe, estava escrito em árabe. Eu disse, aí eu botei a mão na cabeça e ficou difícil. Eu não consegui acessar. Uma outra coisa também é que quando você não encontra muita coisa naquela sua janela de busca, você pode ampliar a sua janela de busca, né? Se você está pesquisando lá nos últimos 5 anos e não achou muita coisa, ou achou uma coisa lá em alemão que você não vai, em grego, não, assim, né? Aí você amplia a sua janela de busca. Eu encontrei artigos, só que o tema estava interessante, e aí, infelizmente, ele estava em hebraico, aí eu não consegui ler. Mas você viu o passo a passo que Alex mandou para a tradução? O Google hoje traduz tudo. Eu também, de vez em quando, recebo cartas em persa, eu não sei ler, porque eu dou um curso para os alunos do Irã. Então, quando eu dou em inglês. Mas aí eu recebo, eu vou para o Google e faço a tradução. Não é das melhores, mas dá para dar uma entendida. Não, realmente eu não vi, professor. Vou até ver. Eu consegui traduzir um em que veio em chinês, pelo Google. Obviamente, é muito difícil, né? Porque há muitas palavras a gente não consegue uma tradução muito boa, mas eu acho que dá para você ter uma noção do artigo. Tem o contexto, né? Exatamente, professor. E aí, eu vou aproveitar... Desculpa, Sanderson. Não, tudo bem. Não, só um esclarecimento que eu queria dar é que, na verdade, nós encontramos os artigos novos de 5 anos, uma quantidade muito grande, até artigos de 21. Quer dizer, desse ponto de vista, foi sucesso.
mas eu percebi que nesses artigos novos, internacionalmente, me parecem que eles não fazem essa barreira temporal nas citações. Uhum. Eu também acho muito limitante esse negócio de 5 anos. Eu sei que tem pessoas, não é nos últimos 5 anos. Eu acho isso muito limitante. Eu Só estou também dizendo para acho. você, tem artigos excelentes de 2002 que são até hoje citados. Eu estou falando que é meu Me caso, não parece estou dizendo ser de um outra pessoa, não. fenômeno, me parece ser um fenômeno local, professora, porque internacionalmente o pessoal cita 2002, 2003, 2007. 94, Eu me deparei com 94, 95. eu me deparei com a citação, acho que foi de 92, inclusive, nos artigos. Tem, porque são clássicos, são pesquisas clássicas que você não pode começar a pesquisar se você não lê, né? Mas vamos aqui adiante. Esse foi o primeiro, né? Oi, Giovana. Giovana estava com a mão Não, é levantada. porque quem tem dificuldade em outras línguas, existe um site que ele traduz PDF, e em grande maioria ele traduz mais de 90% do PDF para a língua que você quiser. Então, você pode traduzir para tanto de português para outras línguas, ou você pode usar para fazer seu abstract. Eu corrigi, tipo, eu li, fazia sentido o abstract em inglês, obviamente, né? Mas tanto traduzir do inglês para o português ou do hebraico, de línguas árabes para o português, exatamente esse, Sabrina. Eu acho que é exatamente esse. Eu vou checar se é esse e eu mando o link aqui. Beleza. 2. Escolher qual periódico. Uma dúvida, né? A gente diz para qual periódico vai, antes ou depois. Minha gente, a experiência tem me dito que é melhor a gente pesquisar o periódico antes. Depois que a gente tem um tema, a gente pesquisar. Eu tinha uma ideia antes, que era o seguinte, eu vou fazer um artigo base, e aí depois é só formatar para qualquer periódico. Nananina, não, que não funciona. Primeiro, no Brasil tem o Qualis CAPES. Então, não adianta, não é que não adiante, gente, é o seguinte, é o que está se valorizando. Veja só, você vai publicar, você tem um artigo legal que você vai publicar, e você escolhe publicar num congresso um artigo que poderia ter ido para um periódico. Aí depois você quer fazer um concurso, ou no caso da gente, professor, a gente quer pontuar em alguma coisa. Aí a gente não vai pontuar. Porque para pontuar, ele vai dizer, tem que ter Qualis. E o Qualis está lá com base na CAPES. Então, antes de qualquer coisa, é bom a gente consultar o Qualis CAPES, tá? Então, dá uma consultada, vê se aquele periódico que você está interessado, ou se você ainda não sabe qual é o periódico, por exemplo, esse Qualis está... Não sei porque que está dando esses erros inesperados, depois abre. Por exemplo, se eu colocar aqui um Ctrl F para pesquisar sobre transporte, eu ainda não sei nada, não tenho ideia de para qual revista eu mando. Então, eu vou dando uma olhada aqui em tudo que fala sobre transportes. Então, eu vou chegar até na Transport Policy, por exemplo. Entendeu? Então, eu digo, mas meu artigo não é um, é um. Eu continuo pesquisando aí onde tem transportes, ou se eu vou escrever sobre energia, e aí eu vejo lá quais são as revistas que eu tenho, quais são os periódicos que eu tenho que falam de energia, que falam de sustentabilidade, que falam de meio ambiente. Então, eu dou uma olhada para saber em qual periódico, porque está cheio de periódicos na internet. Mas se ele não for um periódico bem avaliado pelo Qualis da CAPES, aí a gente vai ficar no prejuízo. Às vezes a gente vai até pagar por um periódico que depois a gente não vai pontuar. Então, é bom a gente ter esse link. Não estou dizendo aqui que revistas que não estejam aqui no Qualis sejam revistas ruins, não. Tem revistas muito boas que ainda não foram avaliadas, tem revistas muito boas que estão começando agora. Então, tem revistas legais, mas você dá uma olhada primeiro no Qualis CAPES, que vai ter lá do A ao Z, para você dar uma olhada, para ter uma ideia de qual periódico que você vai publicar. Então, essa coisa do periódico é muito importante, tá certo? Aí depois, vê só,
Quando a gente decide qual é o periódico, e eu vou mostrar para vocês o exemplo, aí tem lá, instruções para os autores. Eu achei massa essa aqui, essa imagem, né, da doutora Paula, que dá um curso sobre isso, de instrução para como você escrever artigos científicos. Aí tem lá instruções para autores. A gente sempre tem a ideia de que a gente não precisa ler aquilo. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler aquilo. Olha, gente, ler nunca será demais quando a gente quer publicar alguma coisa. A gente vai ter que ler. Ali é onde vai estar dizendo quantas palavras. Então, aquele arquivo básico, eu disse, vou escrever o arquivo básico. Aí eu escrevo um arquivo básico com 10.000 palavras e a revista só aceita até 3.000. O esforço de você conseguir sintetizar alguma coisa para 3.000 palavras, 5.000 palavras, é muito maior. Então, se eu já tiver uma ideia de que eu só tenho 5.000 palavras para escrever, eu já estou direcionando a minha escrita. Então, como é que eu vou saber isso? Se eu ler a instrução para os autores. Está lá, cada periódico tem a sua instrução para os autores, tá? Então, eu tenho mesmo que ler isso, com certeza. Vai estar lá dizendo como é a formatação, o que é que você precisa, como é a sua página. Então, tudo isso vai estar na instrução para os autores. Dizer, olha, você tem que fazer isso, o passo a passo para você submeter é esse. Tudo vai estar lá na instrução para os autores. Então, é muito importante. Baixa essa instrução, lê com calma, porque, às vezes, não é só preparar o artigo. A gente vai ver agora que, além de preparar o artigo, você tem que preparar outras coisas que você vai mandar junto com o seu artigo. Então, não basta só escrever o artigo, deixar para o último dia e achar que vai dar tudo certo, porque não é assim que funciona. Redigir a estrutura do artigo. Lá na instrução para os autores, boa parte das revistas, ela fornece isso aqui, ó, um template. Então, nesse template, gente, o template é tudo de bom. O template tem que ser aquilo, quando a gente entra, que a gente lê as instruções, procura o template. Se tiver um template, às vezes não tem um template, mas tem dizendo como é a formatação. O título tem que ser desse jeito, a página tem que ter espaçamento tanto, as margens tem que ser 2,5, 3 em cima, 2,5, 3 embaixo. Então, eles dizem como é que eles querem que você escreva. Mas tem uns que facilitam ainda mais a vida da gente, que é colocando o template. Então, o template, ele vai dizer tudo que você tem que ter nesse seu artigo e quantas palavras tem o seu resumo. Aí aqui, olha, palavras, 3 a 5 palavras-chave, não significa que na sua busca você vai escrever só 3 palavras-chave, não, tá? Na sua busca pode ter mais. Aqui você coloca para esse artigo as que forem mais relevantes. Mas você vai escrever. Então, aqui, ó, tá dizendo que o resumo tem que ter até 200 palavras. Então, não adianta a gente estar escrevendo outras coisas e escrevendo muito sem a gente saber para onde a gente está escrevendo e o que é que a gente deve estar escrevendo. Então, olha, aqui, ó, os artigos devem conter entre 5.000 e 8.000 palavras. Tem que observar, palavra é diferente de caractere. Caractere é diferente de caractere, com espaço, sem espaço, eles são diferentes. Então, observar bem essas coisas que tem lá nas instruções para os autores e nos templates, certo? E aí, outra coisa que é muito importante é você complementar o texto com as coisas que faltam. O que é isso? Quando você for lá no site para submeter, ele vai dizer para você coisas que faltam. Então, por exemplo, tem periódicos que, além do artigo, eles querem que vocês escrevam uma carta, eles querem que vocês mandem por escrito a declaração de que não existe conflito de interesses, eles querem que vocês enviem também quais são os highlights. Highlights é o que mesmo, Emília? Os pontos principais. Highlight é aquele amarelinho que você passa. Exato.
Pronto. Então, eles querem que vocês informem isso, tá? Então, quais são lá os 5 elementos chaves lá, as 5 coisas de destaque do seu artigo? Então, você precisa mandar isso também. Aí, às vezes, você escreveu o seu artigo, o artigo tá massa, mas você não olhou o que precisava, chega na hora de submeter, tá faltando isso tudo. Às vezes, você precisa não só do seu cadastro, mas o cadastro dos autores. Então, o ORCID dos autores, o LATS, um breve resumo do currículo. Então, é importante você ter todas essas informações para que você possa... Às vezes até pede foto. Exatamente. Então, para você ter todas essas informações para poder... às vezes eles pedem um resumo da vida acadêmica dos autores por fora. Às vezes eles pedem para você fazer no site, às vezes eles pedem por fora. Então, vocês têm que ter essas informações. Eu mesmo ando com a vida de Emília aqui debaixo do braço. Já vai não ter problema. Eita, eu vi um artigo agora com o meu nome errado de novo. Depois de tanto que eu falo, é Coleman, tava Coleman com E. Cuidado, gente. Aí. Agora, né? Exatamente. E uma outra coisa, se a gente escreve o nome do autor errado, às vezes não na hora de fazer lá a contabilização das citações também fica de fora, entendeu? Porque, veja, escreveu o nome Coleman, né, com E. Aí, Emília tem que ir lá na plataforma dela do ResearchGate para dizer que o Coleman com E também é dela. Se ela não fizer isso, o Coleman com E não vai para ela, entendeu? Vai ficar lá perdido. Então, tudo isso a gente tem que ter aí cuidado na hora de fazer, tá? Então, aquelas pessoas que estão trabalhando com a gente na equipe, é bom cada um ter lá as informações, porque na hora H a gente não precisa estar pedindo. Então, as informações aí básicas, né? E aí, uma outra coisa, investir na tradução. A tradução do Google é massa para a gente ter uma ideia, mas artigo científico, se não tiver uma boa tradução, não passa. Tem que ter uma boa tradução. A gente tem que mandar para a tradução, tá? Tem várias empresas que fazem tradução. Eu mando sempre para Simeon E-Commerce, né? A tradução. Mas a gente tem vários. Isso aqui é só uma ideia, tá? Você pode mandar lá e eles vão fazer um breve orçamento, certo? Para vocês aí. Mas eu falei de brincadeira, mas eu realmente faço, não foi de brincadeira, eu faço as traduções sempre com o Simeon, porque além da qualidade, ele é da área, então facilita a minha vida e muito. Ele entendeu o que eu tô escrevendo, isso é maravilhoso. E outra, você manda, aí quando o artigo lhe devolve para uma revisão, você tem aquela garantia de que aquele profissional vai realmente te ajudar na hora de fazer a revisão. Então, a gente tem essa comunicação e às vezes até de dar uma atenção especial com relação ao prazo. Então, isso é o tipo de coisa que, às vezes, quando você manda para uma empresa, a empresa vai cumprir aquele prazo, ele tem aquele fluxo e não tem, às vezes, o dinamismo que a gente precisa na hora de submeter. Então, assim, a gente tem tido muito sucesso aí mandando as traduções para o Simeon e conseguindo cumprir prazos, às vezes, que, sabe... Sei não, nem eu sei como é que ele consegue. Eu vou dizer para ele que ele tem que pagar alguma coisa a tu, viu, Márcia, pela propaganda. Pelo merchan. Mas é sério, gente, eu tô falando assim, falando muito sério, porque às vezes a gente manda e diz assim, me ajuda, eu tenho 5 dias para mandar um artigo, às vezes, de 20 páginas, 15 páginas, para você traduzir assim em 5 dias. Então, você vê realmente o esforço da pessoa para lhe ajudar.
entendeu? A fazer aquilo, né? A fazer dar certo. Então, esse compromisso é muito bom. Às vezes, quando você manda para fora, só o tempo que você espera para receber o orçamento, entendeu? E é bem, né? Bem complicado. Então, investir na tradução, eles pegam muito no pé, muito, não é pouco não, é muito no pé da questão da escrita, entendeu? Se foi bem escrito, questão de concordância, palavras, pontuação, então, eles pegam muito no pé. Então, vale realmente, considerem que a tradução é um investimento. Se por acaso não deu certo para aquele periódico, você guarda seu artigo debaixo do braço, arruma ele e manda para outro, mas é importante demais investir na tradução do artigo, para que seja um artigo com qualidade. Por melhor que a gente escreva, por melhor que fale inglês, eu acho também assim, veja, professora Emília, né, que é casada com um americano, poderia não ser humilde ao ponto de dizer, não, esse artigo aqui eu escrevo. E, no entanto, até ela tem esse cuidado de mandar realmente para a tradução, porque não é a sua língua nativa, né? Então, assim, as pessoas que fazem isso, que trabalham com tradução, eles estão aptos, inclusive, para estar acompanhando a dinâmica do vocabulário, porque assim como o nosso muda, o deles também muda, né? Então, essa questão da dinâmica, da concordância, uma série de coisas que só falar inglês às vezes não basta, né? Então, é preciso... Márcia, eu vou só contar uma história aqui, porque eu descobri a importância de mandar para tradutor nativo quando estive em Israel. Meu orientador sabia inglês muito melhor do que eu. Eu falo razoavelmente bem, porque morei lá há vários anos, fiz meu mestrado, doutorado lá, tive que escrever em inglês, tudo, mas sempre paguei para uma tradução de gramática e tudo mais também no final. Mandava todo mundo ler, todo mundo que eu conhecia que era bom de inglês, mandava ler, né? E além disso, ainda pagava o negócio. Mas eu, quando fui lá, que percebi, ele é Aviat Shapira, se quiser procure o FH dele, né? Ele é o bambambam na área de construção e de gruas. E o inglês dele era 10 vezes melhor que o meu, e ele fazia o texto em inglês e mandava para revisão de tradutor nativo. Voltava, ele revisava de novo e discutia com o homem para aprender, né? E mandava de novo. Ele pagava. Veja, se a Universidade do Technion, que tem 3 Nobéis, né, as pessoas que tinham Nobel, dentro daquela universidade. Uma universidade de Israel tem 3 Nobéis, Brasil todo não tem nenhum Nobel. Aí eu só queria dizer para vocês que aí você vê por que a gente perde nas publicações, porque a gente não tem esse cuidado. Aí ele pagava, ainda revisava, mandava revisar, voltava, né? É nesse nível de qualidade que a gente está competindo, entendeu, minha gente? Então é por isso que eu mesmo pago. Os meus eu também não faço sem não, porque é um trabalho, e eu vejo aqui o trabalho que dá. E não é só isso. Em português tem que estar bom o artigo. Eu vejo muita gente para mandar artigo meia boca. Não adianta. O tradutor não é escritor. Ele não pode traduzir uma coisa mal feita e uma coisa bem feita, entendeu? Isso também é muito importante. Então, eu recebo aquele negócio, vixe, esse artigo. Olha que artigo bem feito, né? E aí, porque exatamente, ele tem mestrado em Sistema de Informação Geográfica. Então, Márcia, realmente, a área dela combina muito com ele. Ele tem essa área. Mas tem outras áreas que não é. E dá para entender se um trabalho é bem feito ou não, cientificamente, sabe? Principalmente se alguém tem um mestrado, doutorado, sabe como escrever um trabalho científico. Então, eu só quero dizer que uma coisa ruim no início não vai se tornar boa porque você está pagando um tradutor. Mas, se a coisa está bem escrita em português e toda uma técnica boa, vale a pena pagar o tradutor para que ele possa competir com uma revista. Só mais esse comentário. Uhum. E aí, eu trouxe, assim, para a gente dar uma olhada, né, na questão de como submeter. Então, tem a Taylor e Francis, que são, assim, eu trouxe 4 exemplos de editoras que tem uma série lá de periódicos, tá? E a gente sempre encontra algum que a gente possa publicar. Então, quando eu vou lá no site, eu sempre busco quais são as métricas, o escopo e as instruções. As métricas, porque eles informam para a gente mais ou menos quanto tempo vai demorar para mandar, para que entre você enviar,
receber a primeira resposta, ou sim ou não, porque quando você recebe a primeira resposta, que é não, é rapidinho. Porque foi plágio, porque... E outra, gente, ó, plágio não é só porque realmente você copiou, não. É porque os caras estão deixando só 2%, ou seja, numa linha, 3 palavras não podem estar na mesma sequência de outro artigo que já foi publicado, que os caras estão reprovando. Estão mandando para a gente como sendo plágio. Então, eles realmente estão pegando no pé disso. Então, às vezes o artigo é reprovado por causa disso, e aí você vê o que foi, eles mandam o relatório e você faz o ajuste e submete de novo. Isso não é o problema. Mas lá nas métricas, a gente vê quanto tempo vai demorar para o meu artigo ser aceito. E ainda depois de aceito, ainda leva um tempo para publicar, que tem umas que informam qual é esse tempo e tem outros que não informam, é ad eterno. Então, se você precisa de uma publicação rápida, você tem que estar atento às métricas. Se você está publicando e você não tem, como a gente mandou lá um artigo para 1A1, que está desde fevereiro de 2020, fez aniversário já de 1 ano, a gente já fez bolinho para ele, né? Aí veio, depois de 1 ano e 4 meses, veio um pedido de revisão, a gente fez a revisão, tudo mandou, e agora está aguardando uma decisão final. Mas veja, a gente está em setembro de 2021. Então, se eu tivesse dependendo disso para defender meu doutorado, porque lá na Federal você só defende se você tiver 2 artigos A3 no mínimo, tá? Então, se eu tivesse dependendo disso, eu estava até agora esperando, entendeu? Então, a métrica vai dizer se dá ou não para você esperar por aquela revista. E tem também a questão do escopo, que aí a gente volta para a questão do objetivo. O teu artigo vai falar sobre o quê? Não adianta você querer falar sobre sustentabilidade e publicar numa revista de transporte. A não ser que seja sustentabilidade voltada para transportes. Então, mesmo assim, ainda vai ter a revista especializada em sustentabilidade para transportes. Então, é muito importante observar o escopo da revista. E vai estar lá a instrução para os autores. Então, por exemplo, nesse aqui, olha só, quando a gente entra lá no site, aqui, ó, vai ter todos os periódicos, os journals, né, que eles têm. Então, eu posso ir lá, por exemplo, aqui, sustentabilidade e desenvolvimento, tá? E aí ele vai aqui, ó, mostrar quais são os jornais que tem relacionados a esse tema. E aí eu vou dar uma olhada aqui nos jornais, ó. Esse aqui é só de review, então eu dou lá uma olhada em quais são os jornais. Aí escolhi esse jornal aqui, ótimo. Quando eu chego lá, ó, nesse caso da Taylor, ele tem aqui do lado esquerdo todas as informações que eu preciso saber. Então, ele tem aqui, ó, o escopo, tá? Opa, ele fala sobre questão de tratamento de lixo, ele fala sobre contaminantes, ele fala sobre, meu trabalho é sobre isso aqui, beleza, então eu vou ver se está realmente dentro do escopo que eu possa publicar aqui. Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora com modelagem para energia solar fotovoltaica, SIG, eu vou mandar meu trabalho para cá? Não, tá? Porque não tem nada a ver. Então, o escopo é que vai me dizer para onde que eu devo enviar, se eu posso ou não enviar para cá, tá? As métricas. Então, aqui, ó, ele está dizendo, olha, 13 dias você já tem a primeira decisão, é aquele sim ou não, vai para revisão ou não vai para revisão, tá? Aí depois você tem mais 47 dias até a primeira decisão, se vai para revisão, se eles querem que você faça revisão ou se não querem. Então, você tem aqui as informações sobre o tempo.
Tem outras informações aqui também, ó, questão de fator de impacto, essas coisas. Agora, eu uso muito também o Qualis, porque tem revista que tem fator de impacto, mas o fator de impacto e essa revista, altíssimo, e essa revista não está lá no Qualis CAPS. E aí fica lá, né, essa coisa, eu vou pelo fator de impacto ou vou pelo Qualis? Aí eu preferi pelo Qualis, tá? Que já está lá, tudo... Pode ser que no próximo Qualis essa revista que está com fator de impacto entre, mas... Aí pode ser também que saia, né? Então, eu prefiro não confiar, eu prefiro ficar lá com o Qualis CAPS, tá? Instrução para os autores, né? Que eu falei que tinha também, vai sempre ter aqui, cadê? Ó? Instrução para os autores. Então, aqui, ó, ele tem dizendo, inclusive, todas as informações que vocês precisam, desde a submissão até se precisar realizar algum pagamento em questão de direitos autorais, como também se oferece ou não um serviço, porque tem editora que eles próprios oferecem serviço até de tradução também, entendeu? Então, eles mostram quais são os serviços que eles oferecem. O cadastro para submissão, a gente até já falou um pouco, no cadastro você tem que fazer o cadastro e às vezes eles pedem o cadastro dos autores quando vocês vão fazer, tá? Tem uns que pedem de imediato e tem outros que deixam até você preencher mais para frente, fazer algum complemento, alguma coisa. Mas é importante que vocês já tenham essas informações básicas sobre os autores, tá? Guarda um arquivo. Eu tenho um arquivo que eu guardo que tem lá o nome da Emília, as informações principais de Emília, né? CPF, só não tem a conta do banco de Emília, mas o resto, né? Minha orientadora, que é a professora Nona Maia, tem lá. Então, aquelas pessoas com quem eu vivo publicando, eu já tenho, porque eu já publico sem nem perguntar, eu só digo, ó, estou enviando, tá? Já. Pronto. E a gente também prestar atenção no seguinte, lá no início, nos primórdios, eu fui mandar um artigo e achei uma revista massa, né? Respondia rápido, não sei o quê. Quando eu enviei, chega uma mensagem no meu e-mail dizendo que eu e Emília estávamos devendo 2.200 francos suíços. Tu lembra, Emília? Jesus do céu, 2.200 francos suíços. Quando a gente foi converter, dava mais de 10 mil reais na época, né? Dava mais de 10 mil reais. Bateu um desespero. Se for aprovado, a gente está devendo isso. Misericórdia. Então, assim, tem coisas também que a gente tem que prestar atenção. E uma dessas coisas chama-se o método que a revista utiliza para publicar seus artigos. Qual é a forma de publicação? Então, eu tenho hoje muito o Open Access, que você publica, é de acesso aberto, tá? Mas você tem que pagar. Aí eles têm algumas formas de Open Access. Eles têm uma que eles chamam híbrido, a universidade paga uma parte, você paga outra. Quando tem países que estão na lista do Banco Mundial, como sendo de terceiro mundo, tem algum desconto, a gente não está, entendeu? Então, eles têm, se é Golden, se é Silver, então eles têm lá, o Golden é aquele que pode tudo, entendeu? Tem um que é só para subscription, então é importante que a gente veja qual é a forma de publicação das revistas. Então, a Taylor e Francis, ela tem um formato que é híbrido. Tem alguns jornais dela que você pode publicar não fazendo subscription, mas fazendo que eles chamam de uma taxa de publicação que pode ser paga pela universidade. E aí, se você quiser mais para frente, você muda para Open Access e você paga essa diferença, tá?
Mas, de qualquer forma, a Taylor, ela é uma revista que você tem que pagar para submeter, tá certo? Então, aqui, ó, cadê? Eles são os chamados Transformative Journals, que você pode, à medida que você vai avançando no processo, você pode modificar a sua forma. E aí você paga a bagatela aqui de entre 1.890 até 2.780 aí, fora as taxas. E isso aqui é libras, né? Dólares e euros. Você paga 2.780 dólares por uma publicação na Taylor e Francis. Esse aqui, ele não tem variação, não. É esse valor mesmo, não depende da revista, não. Na Taylor. Deixa eu voltar para cá. Aí você tem deixa eu fechar aqui. Você tem esse outro, que é da Springer. Aí também lá, se você for lá no site deles, vocês vão ver que eles também têm aqui, do mesmo jeitinho, tá? Aqui, engenharia, para você escolher qual é o periódico, tá? Pronto, aqui qual é o periódico, ou qual é a área, né? A área de engenharia, e dentro da engenharia ele tem vários periódicos. E aí você pode ver aqui alguns journals. Então, por exemplo, esse aqui. E aí a mesma coisa, ó, você tem a questão das métricas do jornal. Esse aqui demora 156 dias já depois entre a submissão e o aceite. Então, se você tem todo esse tempo para esperar, tá? Você pode mandar para esse tipo de editora. Mesma coisa, você tem que fazer um cadastro para submissão, e ele tem também um formato, que é um formato, ele é um Transformative Journal também. Agora, ele tem, nesse Transformativo, ele é diferente do Taylor e Francis. Ele tem o submissão normal e o APC, tá? Mas tem alguns jornais que você pode fazer a submissão normal do manuscrito, tá? E eles dizem que não muda essa questão de tempo, se você escolhe pagar ou se você escolhe não pagar, tá certo? Eles dizem que não fazem essa distinção entre os artigos que você paga e os artigos que você não paga. O que eles dizem é que os artigos que são pagos, eles têm uma maior visibilidade, porque aí fica com acesso aberto para todo mundo, tá? Outro, esse aqui eu gosto mais, tá? Elsevier, eu coloquei aqui o Find Journals, porque eu acho massa esse aqui. Cadê? Find, pronto. Aqui. Olha só, você pode pegar o seu abstract, você pode pegar o título do seu artigo, você pode colocar suas palavras-chave e você pede para ele fazer a pesquisa de quais jornais que você pode publicar. E aí ele traz aqui uma lista de jornais que você pode publicar. E ainda diz, aqui, ele tem duas formas de publicação aqui. Ele tem o Subscription e o Gold Open Access. Ou você paga, ou você não precisa pagar pela publicação. E aí ele diz aqui, em cima, se o artigo, se ele é Golden Access ou se ele é Subscription. Então, por exemplo, esse aqui,
eu posso mandar, porque tem o Szinho aqui, eu posso não pagar nada por ele, tá? E tem aqueles que só vai ter o OA aqui, ou só vai ter o S, porque ainda não tem a opção para fazer o Golden Access, tá? O Open Access. Então, veja, naquele meu escopo, eu tive a informação aqui de todos esses jornais que eu, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo? Ele é só OA, então, só pagando. Então, você já sabe, você já tem aquela ideia bem real, bem próxima do que você quer. E você já sabe se você paga ou se você não paga. Um outro também aqui, que esse aqui é só Open Access, é a MDPI. A MDPI, ela tem revistas que publicam bem rápido, tá? É Full Open Access, então somente esse tipo. E você tem também a tabela aqui de quanto que você paga, cadê? Aqui. Quanto você paga se o seu artigo for aceito. Aqui ele dá mais ou menos o cálculo que ele faz, tá? E aqui você pode pesquisar. Então, por exemplo, se a gente quiser pesquisar na Sustainability, que é bem a nossa área, deixa eu escrever aqui. Aqui. Sustainability, aí você tem que pagar aqui 1.900 francos suíços, tá? Bem, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fico aí à disposição para perguntas, né? E Muito obrigada, professora, muito útil. Se puder também depois, eu não sei se o povo vai ter, mas eu sempre tenho essa dúvida de como usar os softwares de plágio. E eu sei que existem softwares que são mais aprimorados, né? Tanto é que você disse que, por exemplo, aquele que Osbeck usou no nosso artigo era diferente do nosso, que não pegava. Aí depois, se der tempo, depois das perguntas dos alunos, eu queria alguma orientação nessa área. Eu provavelmente nunca vou fazer, eu sempre passo para você. Digo, Márcia, me ajuda aqui, minha filha. Mas quem sabe, os alunos estão começando agora, têm mais habilidades do que eu e podiam aproveitar dessa informação. tá, deixa eu parar aqui essa apresentação. Eu mostro aqui, que até se eles quiserem fazer perguntas sobre isso, deixa aqui. Eu tenho o plagiarismo, tenho plágios, eu tenho usado esse aqui, o plágios, sabe? Esses que são da internet, ele faz a busca tanto na internet tanto no computador. Às vezes eu marco a busca no computador, porque às vezes eu estou plagiando a mim mesma. Eu já recebi um negócio de plágio, e era eu plagiando a mim mesma, entendeu? E acontece, é plágio, né? Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui esse aqui, como eu tenho uma versão que não é paga, tá? Ele tem os mesmos recursos, mas ele limita a 500 palavras. Então, ou eu pego o meu artigo, por isso que às vezes eu demoro, Emília, porque eu pego o artigo, aí vou botando de 500 em 500 palavras para poder rodar, entendeu? Mas eu posso colocar aqui a análise de texto, ó, colocar aqui, tá? E aí, eu tenho aqui as configurações no menu de opções, tá? Para onde vão os resultados, como é que ele vai fazer a análise. Se você quiser, ele pode fazer uma análise mais rápida ou ele pode fazer uma análise mais demorada, tá? Eu, quando é para mandar para a revista mesmo, eu faço a análise mais demorada, porque tem mais resultados. Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai analisar o arquivo várias vezes. Então, aqui diz assim, ó, por exemplo, esse texto será analisado 3 vezes. Se eu botar aqui, ó, ele vai ser analisado 10 vezes. Então, 10 vezes ele vai realizar a mesma análise
para fazer lá a média de erros e acertos, tá? Então, quando eu quero uma coisinha rápida, eu deixo aqui 3. Mesma coisa a questão do tempo. Quanto mais veloz, mais pode causar erro e diminuir a qualidade do resultado, tá? Então, eu também deixo ali na média, não deixo ele mais lento, mas deixo lá numa velocidade que seja segura. Pronto. E aqui, veja só, número de palavras consecutivas iguais. O que é que eu faço? Pela minha experiência em mandar, veja, quando você tem 2% só de aceitação de plágio, e isso lá na informação para os autores, lá naquelas coisas da revista, eles informam, tá? Até a REPA informa. Quando eu falo até a REPA, não é desmerecendo a REPA, não, viu, minha gente? É porque a REPA é nova, é brasileira, é B4, mas é por isso, tá? Não é desmerecendo. Eles informam qual é a taxa de aceite. Então, eu sei que, na maioria, até 6 palavras consecutivas, até 5 palavras consecutivas, eles não consideram suspeito. Entrou para a 6ª, quebrou uma linha, aí já é suspeito. Então, eu deixo aqui, ó, o número de palavras consecutivas iguais que ele vai considerar suspeito. Aqui eu já mostrei que é onde faz o resultado. Aqui, isso aqui é só que ele vai... Isso aqui é só o cache, sabe, dos resultados. Pronto. Número de palavras, tamanho máximo do download, tá? Eu disse lá que quando ele pegasse 6 até 5, estava boa. A partir de 6, ele começasse a analisar. Uma expressão entre 8 e 13 palavras, para mim, ele já tem que pesquisar, tá certo? Já considerar como expressão mesmo e pesquisar se aquela expressão não está em alguma base de dados. Porque o que é que ele faz? Até 5, beleza. Aí 6, ele diz, é suspeito. Aí ele dá uma busca na internet. Mas entre 8 e 13, de suspeição de palavras, aí ele já faz uma busca em base de dados também, entendeu? Então, todos esses repositórios, ele vai lá pesquisar. Aí, vou dar um ok aqui. Pronto. Fiz isso, aí eu vou mandar ele executar a análise. Aí ele tá aí, ó, ele achou 28 expressões dentro disso aí que tá aí, tá? Dentro daqueles critérios que eu coloquei. Aí ele tá lá pesquisando. Tá terminando aí a pesquisa. Pronto. Ele terminou, aí eu clico aqui em resultado, ele vai abrir, ó, suspeitas na internet. 79,91%. Então, se isso aqui fosse um artigo, esqueça, né? Suspeitas confirmadas, 71,91%. Ele analisou 98,74% do texto, tá? E o sucesso da análise foi de 100%. Então, vê só, se eu for lá, ó, revista publications, comunidade, porque isso aqui, ó, o artigo não deve apresentar identificação. Aí ele diz onde é, ó. No mínimo foi de onde eu peguei lá o template. Aqui. Foi de onde eu peguei o template, entendeu? Então, ele está me mostrando que eu tô... Cadê?
ele me mostra de onde é o plágio para cada um, ó. Se eu colocar aqui em cima, ele diz onde é que está igual. Então, eu pego isso aqui, isso aqui está igual. Aí, eu já sei exatamente onde eu vou modificar. Aí, eu já posso modificar e peço para ele fazer novamente a análise. E assim, eu vou, até que isso aqui, esse resultado aqui, tem que ficar em 2%. Se não tiver aí na casa dos 2%, não passa na maioria dos arquivos, na maioria dos periódicos, tá? Então, esse aqui é um dos que eu estou usando. Ô, professora, só um momento interrompendo, mas essa parte aí do plágio é a parte paga, né? Não. Não? Não. Não sabia que tinha... Eu poderia utilizar esses recursos sem ser pago, não. Tem esse aqui não é pago, não. Se você quiser, você paga pela versão dele completa, que aí a versão completa você não tem um limite de 500 palavras, entendeu? Porque aqui eu só posto de 500 em 500 palavras, tá? Mas se você pagar, aí você pode aqui, ó, por exemplo, analisar vários arquivos, inclusive, de uma vez. Eu tô para pagar a licença desse aqui, porque facilita demais a vida. Você vem aqui, ó, adiciona o arquivo. Então, por exemplo, se eu pegar pronto, esse aqui, esse TCC, ele vai dizer que o limite, ó, tá vendo? Versão não ativada. Número máximo de palavras aceitas, 500, e o meu documento tem 5.866. Mas se eu ativar, se eu pagar, aí eu tenho. Agora, esses que a gente coloca no desktop, eles são melhores do que o online. Esses online, o online realmente ele está lá e ele oferece para você fazer pago. Aí eu já percebi que o online, ele não consegue fazer esse refino na busca. É uma busca lá padrão, então dá menos suspeitas do que esse plágios que eu uso, que é no desktop, entendeu? Ele deixa passar mais coisa na internet. Você passa lá na internet e aí ele diz, beleza, aí você manda para a revista pega, tem um melhor do que o plágios feito lá, o professor pegou, entendeu? E tem uns que são só pagos realmente. Mas aí fico à disposição aí de vocês para perguntas. Professora, com licença, aqui é o Igor falando. A respeito desse programa Plágio, ele só pega no máximo 500 palavras, é isso? A versão grátis, exato. Cada vez, né? Então, se um artigo exato. Você faz 10 vezes. Exatamente. Tem algum outro software que a gente possa utilizar que pegue mais palavras? Que seja... Só pagando tem. Sem pagar, eles limitam a 500 palavras. Entendi. Ok, obrigado. Professora, eu gostaria que a senhora olhasse o chat, que eu coloquei uma pergunta. Se eu escrevi certo, é o do tradutor. É esse símil, o tradutor que a senhora paga? Ah! Pronto. Ah, sim. Não. Tá bom, obrigada. Bem, gente, se não tem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer novamente a professora Márcia por ter aceitado vir aqui falar um pouco. Eu disse, olha, Márcia, você fez uma coisa que a gente não tem costume de ver. Claro que a gente tem que ver que um trabalho de doutorado ele tem uma possibilidade maior de publicação, isso é verdade. Mas eu, quando fiz meu doutorado, eu fiz vários artigos de congressos e um só do meu doutorado virou artigo, foi numa revista muito boa, do TRB, né? Mas eu trabalhei muito para conseguir, mas um só, em 2 anos depois, né? 1 ano e meio depois. E ela, em 1 ano, né? Ela tinha trabalhado, mas em 1 ano ela conseguiu 4 artigos no Extrato A. Isso é uma experiência incrível aqui para dentro da Poli também.
Então, é algo que a gente pode aprender com ela. Existem outros professores, como o professor Jaime, que tem uma alta publicação, o professor Williams, eu convidei o professor Williams para fazer, porque ele tem a maior publicação de periódicos excelentes dentro do PEC. Então, eu tenho juntado todo mundo que eu consigo, assim, que eu sei, que eu conheço, né, e que pode nos orientar. Então, não é só a aula da professora Márcia, é o contato que a partir de agora vocês vão poder ter com ela, poder falar com ela, vão saber dos pontos de vista dela que ela vai mandar na próxima semana. Mas você vai poder participar das avaliações da apresentação oral? É na quinta também, é? É quinta. Mais cedo, porque na quinta eu dou aula, eu tive que desmarcar minha aula para... Agendar a aula de essa quinta, eu acho que já vai ter que começar até mais cedo, porque eu pensei que tinha menos trabalhos. Acho que já vai ter que começar de 8h15, 8 horas mais ou menos. Tá, e até 9h50 até 9h50, por aí, 10 horas eu posso. Perfeito. E aí, Marcia, se puder começar hoje, você já tem todos os artigos na sua pastinha e o formulário de avaliação. Vai ser muito importante a avaliação de vocês. Eu sei que não dá para fazer uma avaliação do jeito que um autor faz. O autor vai estar muito preocupado palavra por palavra. Esses avaliadores vão dar uma olhada rápida e vão dar algumas sugestões. Mas essas sugestões são muito importantes para eles, e talvez você tendo dado olhada na maioria deles até quinta-feira, nos seus comentários já incorporar esses elementos também, que é a parte do conteúdo. Emília, tem outra coisa que eu acabei esquecendo, mas que é importante demais, é o seguinte, procurem sempre estatística nos artigos. Isso eu aprendi na Federal. Tinha vários professores que falavam isso. Olha, se não tiver estatística no meio, se você não conseguir mensurar, não sendo um artigo de revisão, você não consegue publicar em revistas boas. Porque você precisa realmente ter esse olhar estatístico. Então, invistam também nisso, nessa parte da estatística. Se você for olha, modelagem, não adianta você só fazer modelagem se você não tiver todos os testes estatísticos que justifiquem sua modelagem, entendeu? Então, para trabalhar com essas métricas, e a gente da engenharia trabalha com essas métricas, né, a gente tem que ter aí o olhar estatístico. E se não souber, convida alguém, entendeu? Na equipe da gente mesmo tem Manuel Marinho, que dá esse olhar, que ele é professor de estatística, tudo, então ele tem esse olhar, esse apoio, a gente tem esse apoio. Não é feio você dizer que você não sabe, tá? Você pode dizer, olha, eu não domino essa área, mas traz alguém para o teu artigo que te ajude com essa área e começa a estudar também essa área para que você possa entender o que a pessoa está falando. Porque também, se você não entende nada do que a pessoa está falando, é complicado, né? Até a análise dos resultados. Mas você pode sair incorporando pessoas, né, que façam realmente parte da equipe e te ajudem aí nessa parte, nessas coisas que você precisa para compor o seu artigo. Muito bem lembrado, Marcinha, muito bem lembrado. Eu acho que até o sucesso, né, que a gente vê dos professores que publicam bem é essa análise estatística detalhada. Tanto é que aquele artigo que eu disse, nós tínhamos 3 estatísticos trabalhando. Um deles era do Canadá, a gente pagava para ele vir e dar suas orientações no meio do caminho. Então, é muito importante. Se você está fazendo trabalho, se eu não me engano, ela também vai contratar ajuda de especialistas. Isso aí vale ouro. Todos esses comentários, veja, só tem quem fez. Quem nunca fez, nunca passou por isso, não tem como comentar esses elementos, né? Então, agradeço novamente, Márcia. É preciosíssimo todos esses comentários e ajudas. Aproveitem a oportunidade. Tem alguma pergunta mais? Ô, Emília, e assim, gente, vocês chegaram, né, no mestrado, então muitos não têm ainda a proximidade com a questão da escrita científica, que é natural, e às vezes a gente até tem em outra área. Eu mesma tive muita dificuldade, porque estava acostumada a escrever com o olhar de ciência da computação, e quando você muda para uma outra área,
você tem que mudar a sua escrita, porque a sua linguagem depende da área que você está, né? Na ciência da computação, você não escreve abraço, ABS, você bota dois colchetes, né? Para dizer que aquilo é um abraço. Então, assim, essa linguagem. Agora, a maturidade, ela vai chegando com o tempo se a gente se dedicar. Então, se você não escreve bem hoje, né? Admite para você mesmo, primeiramente, que não escreve bem, tenta identificar quais são as lacunas, às vezes você não está escrevendo bem porque você não lê. Escrever bem sem ler é como você querer fazer uma redação sem ter lido nada sobre os temas de uma redação, é a mesma coisa, você vai fazer na minha época era vestibular, agora é Enem, você vai fazer a redação, que era o que você fazia, estudava todos os temas que poderiam cair, e você tinha uma ideia, começo, meio e fim, eu tenho que escrever introdução, desenvolvimento e conclusão. A mesma coisa é um artigo científico, você tem que ter essa noção do que você vai fazer, mas você precisa ler para ver como é que as pessoas estão escrevendo, né? Ler para saber onde, só você lendo é que você vai identificar o que está faltando em você, para você poder atacar esses pontos, que a maturidade, ela vem, entendeu? Se você não é bom gramaticalmente, pede ajuda gramatical. A maturidade, ela vem, entendeu? Agora precisa de dedicação. O professor, e vale até lembrar, né, que tudo muda, né? As coisas estão em constante, né? De primeiro a gente se preocupava numa redação em fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Hoje a gente já é totalmente diferente no Enem, as exigências, né? Você tem que ter um autor, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. A estrutura, eu acredito que nessa área científica seja da mesma forma. Até a forma estrutural que são exigidas nas revistas, a gente vê que modifica. Então, o resumo, tem resumo que é direto, é corrido. Já em outras revistas, ele pede que seja separado. Exato. Você já tem que, no próprio resumo, identificar a introdução, metodologia, no próprio resumo você já tem que fazer isso. A revista de gestão ambiental e sustentabilidade é assim. Já tem que fazer isso. E só para que eu não queria esquecer, estuda em inglês. Artigo bom é artigo em inglês. Vocês me desculpem, não é que o Brasil não produza coisa boa, não. É porque tinha um professor meu que dizia, se você quiser que seu artigo seja lido, coloque em inglês, porque é a língua universal. Os chineses estão publicando em inglês, os indianos estão publicando em inglês, e as boas publicações brasileiras também estão em inglês. Então, não é desmerecendo a língua portuguesa, nem desmerecendo os trabalhos brasileiros, não. Tem pesquisas brasileiras excelentes, mas que são publicadas em inglês, porque é o veículo de comunicação universal, né? Então, não adianta estar botando as palavrinhas-chave só português não, viu, povo? Senão, vem pouquíssima coisa, tem que partir para o inglês. E vocês agora estão no mestrado, mas doutorado mesmo tem exigência, né? 50% da sua literatura, lá na Federal era 60% da literatura em língua inglesa. Quer dizer, na língua que você escolher, né? Como eu não escolhi alemão, escolhi inglês, o meu era na língua inglesa, entendeu? Bom, gente, obrigada a todos e a gente... Professora, Oi. Gostaria de falar algumas coisinhas, pode ser? O feedback final. Sim, desculpe, o nosso monitor, por favor. Então, primeiro, agradeço a professora Márcia pela aula, excelente aula, trouxe muito conteúdo. Pessoal, vou finalizar agora, tá, a presença. Já coloquei aí, já ficou um bom tempo de presença a todos. Lembrando que a gente está em reta final, já está terminando a disciplina. A gente vai completar as 14 semanas, então, próxima semana já é a 13ª, que é justamente da apresentação dos vídeos. É aquele sprint final, tá? Terminaram os artigos, dediquem-se agora de fazer os vídeos. Lembrando que é para até o dia, se eu não me engano. A próxima semana é dia 9, não é isso?
Então, A apresentação será até... dia 9, mas até o dia 8, de 6 Exato. horas, 7 horas da noite, no máximo, porque você precisa organizar tudo para no dia ir passando. Quem vai passar vai ser Caio. Vocês vão colocar no YouTube e mandar o link do YouTube. E Exato. no máximo 6 minutos, assim, até antes de 7. É isso que eu quero dizer. Às vezes tem um pouquinho mais aqui acolá, tudo bem, mas dê um minuto para cima e para baixo, mas até mais ou menos isso. Diga aí, Sanderson. Professora, bom dia a todos novamente. A gente falou também acerca de uma apresentação em slides, não foi isso? Isso está associado ao vídeo, não é isso? Exato. O vídeo, para vocês ficarem lá e os slides ir ajudando você a apresentação, né? Aí você, quando for mandar, vai mandar isso e o link do PPTX, né? Isso que tem ficado combinado. Desculpa, Caio. É Caio que tem que falar, eu vou ficar quieta. Não, professora, mas é exatamente isso, tá? Envia para a gente a apresentação de vocês, ou o que guiou vocês para fazerem essa apresentação como um documento, e a apresentação em si, tá? O que a gente está pedindo para vocês, já que a maioria de vocês utilizaram o concurso de vídeos, vocês têm a experiência aí de colocar no YouTube, eu peço que vocês criem um link e mandem para a gente, tá? E, naturalmente, ainda tem a discussão com a professora, talvez a gente coloque essas apresentações no 10. Então, a ideia é que vocês realmente façam um trabalho bem feito para que a gente consiga divulgar dentro do grupo da Poli. A ideia é essa. Estamos na reta final, estamos acabando, já está finalizando tudo e a gente quer finalizar e terminar da melhor forma possível. Agradecendo sempre a todos, tá? Então, 13ª semana, apresentação, muitos vídeos, são 17 grupos, então eu peço realmente que cumpram os 6 minutos para que a gente consiga ainda pegar um pouco da avaliação dos professores que vão estar na banca no dia. E também na 14ª semana, que é justamente feedback, e vocês apresentarem também um pouquinho sobre o diário de bordo, a gente apresentar nota, enfim, finalizar a disciplina. Pronto, Lucas, pode falar. É só uma pergunta prática, Caio, sobre o vídeo. Aí, ele tem um limite máximo de 6 minutos, é assim, tipo, o máximo dele são 6, e a gente aparece junto ao slide, assim, tipo, a composição do vídeo aparecendo nossa imagem junto ao slide, porque, assim, por exemplo, eles tiram alguns vídeos, por exemplo, do concurso de vídeo, em que não necessariamente aparecia, o meu, por exemplo, o meu com o Henrique, a gente apareceu o tempo inteiro, mas, assim, tiveram alguns que não tiveram a imagem, tiveram o PowerPoint ali passado e a voz da pessoa. E aí, essa composição de vídeo é aceita ou a gente... Eu falo mais por questão de edição, eu sou muito fraco de edição de vídeo, mas assim, a gente aparece junto com o PowerPoint, como é que tem que ser essa composição? Tem alguma obrigatoriedade? Só para esclarecer, o que aconteceu? O que a gente fazia antigamente, cada grupo apresentava aqui em sala de aula. Aí você, se a gente tivesse aqui, se fosse presencial, estava lá presencial, apresentando com PowerPoint. Se fosse em sala de aula virtual, vocês estavam aqui apresentando, mas é muito trabalho. Então, a gente não vai conseguir fechar. Então, se você faz um vídeo, você consegue fechar ele em 6, 7 minutos, no mais. O que eu estou dizendo é que tem que ser de 6, pode ser 6 até 59, mas 7, chegou no 7, já não deve ser mais, tá certo? Então, mais ou menos, é 6 minutos, mais ou menos 1 minuto, os vídeos. Então, você faz uma apresentação aqui, ó, no Meet ou no Zoom. No Zoom é muito bom também. Você grava ele mesmo tem uma forma de gravação, como a gente faz a gravação. Então, você está apresentando, em vez de você fazer no dia, você está fazendo antes, gravando e mandando para garantir o tempo. E para não gastar tempo de vocês botarem PowerPoint, tirar, porque isso tudo, a gente não tem tempo. São 17 trabalhos, imagina aí como é que vai ser. Entendi, professora. Então, pode ser, assim, uma coisa, assim, vou dizer mais simples, mas, assim, por exemplo, eu, Tatiana e Regiane, estou falando nós porque somos do trio, né? A gente abriria, por exemplo, uma sessão aqui do Meet, a gente ensaiaria algumas vezes e gravaria ela passando o PowerPoint sendo apresentado por um de nós, assim, o PowerPoint sendo apresentado por um de nós e todos nós falando, assim, combinando para poder fechar um vídeo. Seria uma coisa mais simples, assim, do que todo aquele trabalho de faz um pedaço um, faz um pedaço outro para ficar melhor na edição, não. Seria um negócio mais simples. E até melhor, professora, pelo tempo, né, que a gente tem. O objetivo não é criar vídeo. O objetivo era não gastar tempo trocando um grupo do outro PowerPoint na hora, era garantir o tempo de 6 a 7 minutos para poder dar tempo de a gente falar sobre o artigo e os comentários. Não é para criar nada a mais, é só para facilitar no dia. Diga. Outra coisa também, professora, é que os PowerPoints são pequenos, né? Porque se você fizer um PowerPoint com muito slide, ele não dá esse tempo. Então, você tem que fazer aí uma apresentação como se mirando o tempo máximo que você vai gastar. Então, o número de slide também é pequeno.
É isso É aí, verdade, vocês é Cissa. que É sabem. Tem verdade, que Cissa. bater dentro do tempo. Eu só pedi É uma que boa todo dica mundo... mesmo, Cissa. É uma boa Agora, dica mesmo. Licença, licença. Eu vou só me né? despedir. Tá bom. Tchau, professora. Obrigada, Tchau, Márcia. professora. Muito Obrigada obrigado aí. mesmo. Obrigada, Tchau, professora. Obrigado. Obrigada, professora Márcia. Marcinha, você Tchau, recebeu gente. o Obrigado, Obrigada. professora. Você recebeu o Tchau, e-mail, Márcia? tchau. Márcia? Você recebeu o e-mail? Márcia? Eu não sei se ela tá ouvindo. Acabei de ver, não recebi, não. Acabei Não? de ver e não recebi. Oxe. Oi, tô mandei ouvindo. Eu acabei de receber. Eu acabei de ver e não recebi. Oxente. Eu não mandei, então. Eu comecei a escrever e não mandei. Foi Caio. Caio? Professora, o e-mail você enviou para mim. O de avaliador chegou aqui tranquilo. Foi. Professores convidados de MEP. Mandou para Poli, foi? Não sei qual foi o e-mail que eu usei. Peraí. Não vou mentir. marciamacedo@poli, isso. É o mesmo que eu mandei a semana passada, dizendo o que ia acontecer, e agora eu mandei novamente, agora com o link do negócio. Tá tudo funcionando, Caio? Você olhou direitinho? Professora, no meu funcionou. No meu eu entrei. Não, se você recebeu, já é um bom negócio, né? Eu Tá recebi também, professora. Professores convidados de MEPT 2021, período de avaliação 2 a 12 de setembro. Recebesse, Marcinha? Vou mandar um print. Eu vou. É porque tá carregando aqui o meu e-mail. Minha internet tá muito ruim. Tá bom, eu mandei hoje de manhã, viu? Só pra você... Você tá no grupo Mas se de você MEPT? mandou... Tá bom. Tá no grupo de MEPT? Tô. Tá, né? Aí eu vou mandar o print só pra você procurar e ver. Mas eu mandei. Aí qualquer coisa, se não tiver recebido, avisa. Eu só queria saber se vocês estão conseguindo acessar a pasta, o formulário, se tá tudo certo. Chegou. Chegou, pronto. Pronto. Porque aí vocês têm que começar hoje, é muito artigo. Vocês Tá, têm que ler 2 chegou. artigos por dia. Para dar tempo. Tá certo? Obrigada aí. Tá Qualquer bom. dúvida, pode Tá ligar. joia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tá bom. Quem queria falar? Não, é só assim, professora. Eu e Lucas, a gente tem uma experiência com a senhora, né? E Cássia, que a gente apresentou 5 slides, não foi, Lucas? Foi. O professor limitou a 6, e mesmo assim, por exemplo, eu botei 6 e passei um pouquinho dos meus 4 minutos que eu tinha, né? 4 minutos. Na verdade, 6 com a capa, né? Então a capa não conta muito, mas assim, eu acho que para dar 6 minutos tem que ser, no máximo, 6 slides. Os slides, a velocidade que você vai passar os slides, aí não é com a gente. Eu não vou ficar limitando isso. Vocês vão testar, vão ver o que der, deu. O importante é que todo mundo fale. Por quê? Porque eu quero saber qual o conhecimento de vocês sobre o tema. É na hora que você está falando que eu vou sentir isso. E eu vou dar uma nota só. A gente já decidiu que não vai dar notas individuais, porque não dá, é muito rápido. Então, eu vou fazer uma nota geral de apresentação, todos os professores. Mas é importante que todo mundo fale, né? Aí eu sei que muita gente, uma pessoa tem mais facilidade, outra tem mais, mas a tarefa é essa, é que todo mundo tente expressar. Então vocês vão dividir, vão ver, às vezes, não sei como é que vocês podem ser criativos nisso. Eu quero ouvir a voz e ver cada um de vocês lá na hora. Professora, e se vale como uma dica, porque não necessariamente todo mundo fez o concurso de vídeo nesse formato, né? Mas eu e Henrique fizemos. Ele estava lá em Manaus e eu estava aqui. A gente fez assim, via Meet, né? E assim, a dica que eu dou, não sei se todo mundo já chegou a fazer, é gravar várias vezes a mesma passagem, porque às vezes a internet fica ruim, aí a conexão não fica boa, e aí você precisa fazer alguma coisa para Fica só essa dica aí, né? De que é bom gravar. Eu e Henrique, acho que a gente gravou 7 vezes, 6 vezes, para poder pegar o que melhor ficou, né? Pronto, vocês têm essa possibilidade. Se fosse num dia na hora, vocês não iam ter isso, era o que fosse, né? Então, vocês podem fazer um trabalhozinho um pouquinho melhor, claro, e vocês vão ser avaliados na hora. Mas o mais importante de tudo, vou ser sincera, dessa apresentação, claro, é ver o que vocês fizeram, mas é ouvir o comentário de quem puder falar na hora. E anotar e capturar isso para vocês traduzirem em melhorias no artigo. Para a semana que vem, que é a última versão que a gente vai trabalhar depois, tá certo? Mais alguém? Comentário? Eu, professora. Oi, Sabrina, diga.
E uma vez eu tive que fazer uma apresentação assim para um congresso e eu utilizei o próprio PowerPoint para fazer a gravação da apresentação do meu artigo. Aí pode fazer assim? Pode. O problema é que não vai aparecer a minha imagem, vai aparecer a apresentação em si e eu falando atrás. Você é a única aluna no seu grupo? É eu e o Leonardo. O problema é você ter. Como é que você vai botar a voz de Leonardo na hora? Grava o áudio separado, professor, e depois dá para juntar no editor. Aí vocês veem como vão fazer. Não, vocês são criativos. Eu quero, pelo menos, ouvir a voz de cada um, tá certo? Ok, então fica mais prático com o Meet mesmo. Obrigada, professora. Tá bom. Eu não preciso ver a cara de vocês. Não é bem a cara que eu tô preocupada. E a ideia do podcast, professora? Que podcast? O podcast é para o ano que vem, quando Ano for que vem fazer ainda, RSL. Aí, porque Dá esse ideia ano, não, Leonardo. Esse ano não. Esse ano eu vou fazer isso, porque eu acho que mais importante do que fazer o artigo é ler artigo e saber entender o artigo. Porque eu estou sentindo que vocês pularam uma etapa importantíssima, que é a exploração do tema, o entendimento do tema, a definição de coisas, porque vocês pularam, né, quiseram fazer a revisão sistemática, criaram perguntas que às vezes não fazem sentido, e aí fizeram todo o trabalho, que a Alex disse que um dia dava para fazer. Então, não é bem o trabalho de revisão sistemática que é importante, é como você está definindo essas coisas. E aí ficaram muito nesse negócio do protocolo. Quando chegar o protocolo. Não era quando chegar o protocolo, é antes do protocolo, você tinha que ler. E aí é isso que eu vou fazer na primeira aula, vocês vão ler artigos e vão começar a explicar eles para a gente, tá certo? Diga. Professora, isso já é um feedback do que a senhora leu? Esse é do um nosso feedback trabalho? da minha experiência nessa disciplina, da minha experiência como professora. Então, já tem minha avaliação. Eu estou muito satisfeita, na realidade, porque eu acho que vocês evoluíram muito do início para o final. Essa é uma avaliação minha, de eu, professora, o que eu faria no próximo semestre para poder ajudar vocês melhor a fazer um artigo melhor, entende? Não é nenhuma mas eu digo crítica a assim, vocês. Não, eu sei, mas já é porque você já viu alguns trabalhos, né? Ô, professora, eu diria até que no outro período a senhora podia pedir para a aula do professor Felipe C. antes, porque ontem ele deu muitas dicas de leitura, de como otimizar esse tempo. Eu ia comentar isso. Acho que seria bom ter isso no começo, porque já ajudaria durante a própria disciplina. Isso mesmo, eu ia falar a mesma coisa, porque ontem foi muito bom, professora, muito bom. Se a gente tivesse tido essa aula no começo, tinha sido bastante produtivo. Me falem algumas coisas para eu aprender também. A dica da professora de hoje também foi importante. A gente bateu muito cabeça nessa questão de escolher as bases. Então, essas dicas de plágio, eu conversando, Cássia e Cíntia, né, nós somos um trio, e a gente sentiu essa dificuldade na finalização. Aí, com a aula do professor ontem, a gente saiu anotando um monte de coisa e vendo, meu Deus, essa aula devia ter sido lá no comecinho, que a professora tirasse meia horinha, 10 minutos, porque assim, foi muito bom essa parte dele. E hoje... Veja, é a primeira vez que a gente... Oi, eu vou botar isso, por favor, Cessa, anote, porque você vai ser a minha monitora no semestre que vem, a gente convidar essas aulas logo no início. Isso tudo a gente está aprendendo juntos também, né? Vale salientar que é um processo de aprendizado, mas muito bem colocado. Agora, não foi por falta de convite, não, a gente convidou, esses professores estavam sem tempo nenhum. Márcia mesmo, eu queria que ela desse logo no início, ela não estava sem tempo nem horário. Ela teve que cancelar uma aula para poder dar a aula de hoje. É só para vocês saberem que não foi, assim, alguns deles eu sabia que era melhor antes, mas... Infelizmente, eles também estavam dando aula e foi difícil de convidar. Mas, digam, podem falar. Mas eu vou anotar isso aí. Diga, o que mais? Professora, eu só tenho mais uma pergunta. Na verdade, estou perguntando muito, mas é para poder ficar uma coisa mais amarrada. A senhora quer aqui no vídeo... porque, por exemplo, tem alguns professores que pedem, quando a gente vai apresentar, a gente tem, por exemplo, a disciplina do professor Alberto, e ele pediu, quando a gente for apresentar, a gente dê um foco maior nos resultados do que a gente vai produzir. Aí, assim, a senhora prefere que dê um apanhado geral ou prefere que tenha algum enfoque específico mais forte? Por exemplo, eu quero que foque mais na metodologia, eu quero que foque mais no resultado. Acredito que, por ser muito pouco tempo, 6 minutos, assim, é para dar um apanhado geral, explicar como é que foi o desenvolvimento, explicar o artigo, mas tem algum enfoque, eu falo, assim, acho que vai ajudar todo mundo, né? Dessa formação de o que, de fato, seria melhor no vídeo. Esse tempo eu não tirei da minha cabeça, não, viu? Isso é dos congressos que existem. Então, esses congressos, eles têm que fazer artigos, que é 15
páginas, mais ou menos o que vocês estão fazendo. Eu já vi artigo de 10, de 15, né? Então, é mais ou menos esse tamanho. E essa exigência era de 6 minutos, porque eles acham que é o suficiente para se apresentarem os elementos básicos de um artigo, que são o quê? Qual o tema que eu quero abordar, veja, o que eu quero saber, o tema que eu quero abordar, qual é o objetivo do meu trabalho. A metodologia, todo mundo usou a mesma, não tem o que falar, é RSL. Pronto, revisão sistemática da literatura, usou e escreveu os artigos de acordo com o Prisma. E aí, quais foram as suas perguntas de inclusão e exclusão? Uma coisa bem simples, então a metodologia não gasta muito tempo. Então, vai ser mais na resposta da pergunta. Mas um trabalho científico é sempre da mesma forma. Até tive uma aula de apresentação, não sei se vocês se lembram, que tinha lá os slides. Vai ter o quê? A introdução, né, justificando bem rapidamente o tema, né, dizendo por que esse tema é importante e qual é a minha pergunta que eu quero responder. Aí o objetivo bem claro, para ficar claro qual é o objetivo do meu trabalho, e aí eu vou querer ver qual o resultado. A metodologia eu já sei que é RSL, se quiser gastar um slide só para a metodologia rapidamente, e aí vá para o resultado. É claro, a grande parte, a parte mais importante são os resultados, como você apresentar e organizar esses resultados. Mas é exatamente o que está lá. Você foi ver, tem um slide de introdução, uma de objetivo, uma de metodologia, e o restante são os resultados. Mais 2, 3 slides e uma de conclusão no final. É isso, não tem muito que... Tá bom, artigo professor. científico, mas você tem razão, a grande parte vai ser, mas não tem como você eliminar, você explicar qual é o objetivo do seu trabalho. Um slide vai ter que dizer que usou RSL, algumas perguntas que você fez de inclusão, exclusão, sei lá. E aí os resultados, o que você obteve, né? Você conseguiu responder a pergunta ou não? Ou você ainda tem que fazer mais coisas? Por exemplo, um dos grupos a gente decidiu que, bom, essa vai ser a minha primeira revisão exploratória do tema, e que a partir dela é que eu vou fazer a revisão final do tema. É o meu tema, eu entendo dele e não quero desse jeito, quero melhor. E aí já fazer, mas não deixa, não se joga fora. Isso aí pode ser que sirva de exemplo para outras pessoas entenderem como é que faz, entendeu? Então, é muito peculiar, cada um vai ser uma coisa diferente, provavelmente. Tudo bem, professor, obrigado. Viu? Mais alguém? Se não, então, muito obrigada a todos. Parabenizar novamente meus monitores e a representante de turma, Cessa. Como prometido, Cessa, apesar de você estar em 3 artigos e você estar apresentando tudinho e ter a exigência de apresentar e participar, e você foi incrível, a minha nota continua prometida, né? Como ela desde o início se dedicou de uma forma espetacular, né? Nessa disciplina e já estava... Então, ela tá com 10. É a única que sabe a nota e todo mundo sabe a nota dela. Ela tirou 10 no primeiro e segundo exercício, mas foi pelo esforço extracurricular que ela fez. E aí, só para ela ficar tranquila. Caio e Marília, eu agradeço de coração. Espero que essa experiência tenha sido útil para a formação de vocês como mestres e como professores no futuro. Espero que não tenha afastado a possibilidade de terem professores aqui na turma, depois dessa experiência. E não esqueçam que esse trabalho não é finalizado aqui. Esse foi o start. É start mesmo, é o começo do processo de vocês, da pesquisa de vocês, do processo de elaboração de artigo de vocês, mas existe uma coisa chamada timing. Vocês não deixem o excelente é inimigo do bom. Apesar de eu querer o excelente, todo mundo está procurando o excelente, até novembro, não passe a submissão dos seus artigos. Os que vão para capítulo de livro, a gente já vai decidir, vai começar a trabalhar a partir da 15ª semana, acabou a aula no dia 16, aí a gente vai com uma equipe começar a trabalhar e a gente vai ficar entrando em contato com vocês. Ó, muda isso, muda aquilo, você não fez isso certo, não fez aquilo certo, e aí vamos fazer, estruturar para no final de outubro, de 30 de outubro, eu quero mandar para a editoração o livro da gente, certo? E vocês que estão fazendo artigo para periódico também não parem, agora é o início, é o start. E aí, trabalhar com o orientador, comigo, que sou co-orientador. Se quiser, podem trazer outros membros. Dizer, olha, eu quero muito pessoa de estatística. Deixa eu chamar o professor Williams, talvez ele seja uma contribuição. Esse contato que eu dei para vocês, para esses professores, é para vocês conhecerem os conhecimentos deles. E aí podem convidar Marcos, tenho certeza que ele adoraria fazer parte. Então, agora é o start. Agora vocês têm coragem de mostrar o artigo de vocês para esse povo. Só quem é orientando sabe o que teve que ouvir de reclamação dos seus orientadores, né? E aí eles não são chatos, não, minha gente. Isso é o processo de criativo da gente, é assim.
Agora, vocês têm coragem de mostrar para algum convidado que você queira trabalhar e ver o que ele pode contribuir e tudo mais. Não se mostra o trabalho daquele jeito que estava no início para alguém. Tanto é que, às vezes, o professor fica meio envergonhado. Isso não fique, minha gente. Isso é um processo de aprendizagem. A partir da 15ª semana, vocês vão ter coragem de convidar agora pessoas a contribuir, porque agora vocês sabem bem o que é, o que está faltando e como é que vocês podem ajustar. Mas não deixem passar do final de outubro, não, viu, para submeter. Sabe por quê? Porque tudo isso vai perder. Esse artigo nunca mais vai ser publicado, você vai jogar fora todo esse trabalho. E eu não gostaria que isso acontecesse, tá certo? Então, a gente vai publicar em algum lugar. Pode não ser no A, pode ser no B, pode ser no Congresso, pode ser capítulo livre, não importa. Mas não deixem de publicar, ok? Então, obrigada, gente. Eu fiz a minha avaliação, acho que eu não preciso mais nem avaliar na última aula, então. Tá certo, gente. Um abraço a todos, foi um prazer trabalhar com vocês. Obrigada, professor. É bom, obrigado. Valeu, professor. Obrigada, professora. Um abraço. Obrigada, professora. Foi 10. Prazer. Beijo. Caio, Marília e Cessa, por favor, fiquem para a gente falar sobre a ficha de avaliação. Só para adiantar, professora, a Marília está viajando. Aí, Desculpa. não pôde. É que eu vejo um M grande, eu pensei que essa Maria de Lara era. Eu não lia o nome, só veio o M, eu digo Marília. Porque ela nunca aparece com o rosto, então não fico nem. Tá. Pronto, vamos lá então. Você quer que eu desligue os outros? Os Igor, Maria Lara e Isaac. Vocês estão aqui ou eu tenho que tirar? É melhor tirar, professora. Sim, senhor. É um indicativo da nota também, né? Pelo jeito, mas deixa eu só tirar aqui. Vou parar a gravação. Espera só um instantinho, deixa eu parar essa gravação também, por favor. Porque aí quando vocês mandam, não vai.